Meus irmãos, nesta manhã eu quero cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar também os irmãos e amigos que participam conosco através pela de Belém, nesta manhã, onde nós estaremos estudando mais uma lição da nossa escola dominical, lição esta que traz por título, é a lição de número 4, 25 de outubro de 2020, o drama de Jó. Eu quero chamar os irmãos para se colocar de pé para nós fazermos uma oração, para nós darmos início à nossa escola. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, nós o louvaremos, Senhor, por essa rica oportunidade que está nos concedendo na manhã deste dia, aonde nós estaremos, Pai, estudando mais uma lição da nossa escola dominical, aonde, Deus, nós queremos aprender, Senhor, da Tua palavra e da Tua vontade, Senhor. Seja conosco, meu Deus, não somente a nós que aqui estamos, mas todos quantos estão participando conosco através da de Belém, aonde nós temos a grata satisfação de adorar o Senhor e glorificar o Teu santo nome. Fica conosco, pois esta é a nossa oração, a qual pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 440. Depois nós estaremos fazendo aqui a introdução da nossa lição. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração
as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Glórias ao Senhor nosso Deus. A nossa lição nesta manhã, lição de número 4, o drama de Jó. O texto áureo diz: E disse, no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 2, versículo 21. Verdade prática. A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A leitura diária da semana, segunda-feira, Jó 1, 13 e 15, a tragédia que se abateu sobre Jó, primeiro anúncio. Terça, Jó 1, 16, tragédia se abateu sobre Jó, segundo anúncio. Quarta-feira, Jó 1, 17, a tragédia se abateu sobre Jó, terceiro anúncio. Quinta-feira, Jó 1, 18 e 19, a tragédia sobre a família de Jó, é o quarto anúncio. E a sexta-feira, Jó 1, 20 e 22, primeira reação de Jó diante da tragédia. E no sábado, Jó 2, 6 e 8, Satanás e a saúde de Jó. A nossa leitura bíblica em classe está registrado no livro de Jó, capítulo de número 1, 13, 22 e o capítulo 2, 6 e 8. O primeiro versículo diz assim, o versículo de número 13. E sucedeu um dia que em seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 17, estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 18, estando ainda este falando, veio outro e disse, estando seus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito. Versículo 19, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu-nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 20, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. E o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 2, versículo 6. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e oferiu a Jó uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. O último versículo, versículo 8. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Objetivo geral, mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus.
E os objetivos específicos. Primeiro tópico, revelar de forma as tragédias que se abateram sobre Jó e atingiram seus bens. Segundo tópico, explicar que forma teve a sua família destroçada pelos ventos. Terceiro tópico, demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. O primeiro tópico vai falar sobre a tragédia de natureza econômica. Subtópico 1, o sucesso na esfera comercial. Subtópico 2, o sucesso na esfera do campo. Subtópico 3, o ataque do diabo na esfera comercial. E o subtópico de número 4, o ataque do diabo na esfera do campo. Tópico de número 2, tragédia de natureza familiar. Subtópico 1, filhos. Subtópico 2, esposa. Subtópico 3, o fato. Terceiro tópico, tragédia de natureza física e psicológica. Subtópico 1, o diabo toca na saúde de Jó. Subtópico 2, saúde física. Subtópico 3, saúde mental. Esta é a lição que nós estaremos estudando nesta manhã. E para isso, nós temos aqui nosso irmão pastor Daniel, que estará nos ensinando nesta manhã. E todos nós que aqui estamos, e outros mais que através da de Belém participa conosco. Preste bastante atenção, estude conosco, porque esta lição é tão maravilhosa para o ensino, para a nossa vida espiritual. Eu quero aqui passar o microfone para o pastor Daniel, que ele estará lecionando nesta manhã. Vamos tirar. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer que estou muito feliz, depois de um longo período, de não termos assim uma classe presente. No começo foi tão estranho, pastor Cícero, Luciano, pastor Ananias, a gente ficar aqui de frente a uma câmera, falando e não vendo os irmãos aqui presentes. Mas eu louvo a Deus, porque tudo vai passar. E eu creio que a cada dia vamos estar mais presentes para estar aprendendo a palavra de Deus e crescendo, como diz Paulo, na graça e no conhecimento. Quero cumprimentar também você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que se encontra em casa, que está impossibilitado por causa da pandemia, ou pelo seu estado de saúde, que não permite você estar aqui. Mas eu quero também te saudar com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o mesmo Deus que se faz presente aqui, Ele se faz na sua casa. Não seja apenas um ouvinte, mas participe. Abra sua Bíblia, sua lição, para que você possa acompanhar todo aquilo que Deus tem para falar conosco aqui nesta manhã. Como já foi falado aqui, feito um esboço do assunto a qual iremos tratar nesta manhã, fala sobre o drama de Jó, o drama de Jó. Quando fala em drama, já é algo que traz assim, que não são coisas boas, Aqui no interagindo com o professor, da lição dos professores, Jó, ele passou por uma verdadeira calamidade, o drama que ele viveu, mas isso é motivo para nós refletirmos, como cristãos,
como que devemos enfrentar esses momentos difíceis da nossa vida, né? Até porque o próprio Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. Ele não disse que iríamos viver sem problema nenhum. E assim como abateu essa tragédia sobre a vida de Jó, não digo dessa tamanha envergadura como a dele, mas na nossa vida também vem tragédias. Só que existe uma diferença. Se estamos com Cristo, a maneira como que passamos os problemas que vêm sobre a nossa vida. Então que nesta lição, possamos tomar por exemplo de vida a maneira como Jó atravessou toda essa situação terrível a qual ele viveu, a qual o escritor diz o drama da vida de Jó. Na introdução aqui diz assim: a aprovação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulha em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem maior, precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo desta lição. Aqui fala em drama, irmãos, E o comentarista dessa lição ele traz aqui um subsídio para nós, porque, como comentava com o pastor Luciano, é um livro poético, e às vezes, pastor, é mais difícil para a gente entender as frases que estão ali. Mas para que nós vemos que apenas diz assim: e Satanás atingiu Jó com aquelas chagas. Mas aqui o comentarista diz que ele teve um sofrimento físico, social, emocional e espiritual. Então veja que a tragédia de Jó foi muito grande, o drama que ele viveu foi de um tamanho enorme. E aqui ele diz que no sentido físico, ele teve insônia, perda de peso, ficou com os olhos vermelhos e olheiras profundas, emagreceu, tinha calafrios, dores nos ossos, a pele enegrecera e descascara, tinha febre e furuncos, que é a verdadeira chaga, que coçavam. Isso era a vida de Jó de contínuo no seu corpo físico. Dá para fazer uma análise? O sofrimento que ele estava passando, em virtude de tantas coisas que sobreveio sobre o seu corpo físico, mas também socialmente ele sofreu, As pessoas o rejeitavam, zombavam e escarneciam. Até mesmo as crianças debochavam dele. Por isso ele não tinha alegria, na sua angústia e amargura, sentia que estava na escuridão. E em desespero, todos os amigos e parentes o abandonaram. Isso é um fato real na nossa vida. Quando estamos cercados de bens, de saúde, todos querem estarem perto de nós. Mas, quando as dificuldades se abatem sobre nossa vida, a tendência parece que é todo mundo se afastar. E Jó passou por isso. Ele sentiu esse drama na vida dele, como nós vamos ver, um homem admirado,
considerado o maior do Oriente, e agora se vê ali separado, em virtude da sua doença, onde ninguém queria estar com ele. Mas eu creio que o drama maior para Jó era na parte espiritual. Aqui diz que Jó estava espiritualmente sem esperança. Deus estava parado e aparentemente desinteressado em Jó, embora o sofredor clamasse por ajuda. Veja a situação dele. Mas não é que Deus não estava no controle, Deus estava no controle. É porque Deus tinha permitido que Satanás agisse daquela forma na vida dele. Mas a vida de Jó estava no controle da mão do Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui que realmente foi um drama terrível o que ele passou. Essas dores eram contínuas, o sofrimento era contínuo. Mas quem que era esse homem que estava sofrendo tanto? Né? Aqui fala sobre a tragédia de natureza econômica, né? Fala sobre o sucesso, né, na esfera comercial. No verso 1 e 3 relata a postura dele como empresário, como agricultor, como meio de transporte que ele tinha. Fala da sua riqueza. Um homem que tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Então, por isso dava dele ser destacado como o maior do Oriente, um empresário de renome que empregava muitas pessoas. Esse era o Jó antes de ser abatido por aquela tragédia. Então isto, né, fazia com que ele fosse destacado, fosse assim conhecido, né? E aqui o comentarista diz, isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno. Na linguagem hoje, né? As pessoas que fazem empreendimento. Porque Jó ele tinha a lavoura dele, ele tinha 500 juntas de boi para lavrar a terra. Ele tinha as ovelhas que produziam a lã, o leite. Ele tinha um comércio para comercializar o produto que ele produzia na lavoura. E também tinha uma transportadora, não como essas que nós temos hoje em cima de rodas, mas em cima dos camelos e das mulas. Um homem bem-sucedido. E aí é que começa a história de tudo isto. Satanás, ele nunca está contente com a prosperidade do justo. A palavra de Deus diz que ele nos acusa. E foi o que ele fez. Como está no texto bíblico aqui, né? Que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus e Satanás vai junto para acusar Jó. E nós podemos ler aí, né, que ele chega e Deus fala para ele assim, olha, você observou lá, de onde você vem, Satanás? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Você tem observado lá meu servo Jó? Um homem que tem 7.000 ovelhas, tem terras, tem gente ao seu trabalho, camelos, tem muita coisa. Foi isso que Deus falou? Não. Você tem observado meu servo Jó? Homem reto, sincero, temente a Deus e desvia-se do mal. Aleluia. Foi esse o testemunho que Deus deu de Jó. Porque Jó não olha para o que nós temos, mas para o que nós somos. E eu creio que aquilo irritou Satanás.
E eles porventura adora Jó a Deus de balde, quer dizer, sem motivo nenhum. Não enchesse tu ele de bens, o seu gado aumenta, as suas riquezas aumentam. E é isso que acontece na nossa vida, na igreja. Vem os ataques na nossa área financeira, vem os ataques dentro da família. Jó, ele passou por isso porque Satanás incitou a Deus dizendo: toca em tudo que ele tem e verás se ele não vai blasfemar na tua face. Pastor Daniel, deixa eu só fazer uma colocação aí. Pensando nisto, na verdade, eu acredito, Satanás ele estava dando uma volta. Ele não foi lá para acusar Jó. Ele foi lá, ele estava andando e Deus foi quem fomentou o assunto. A Bíblia diz que foi Deus. Mas o que eu quero assim salientar aqui é a importância do bom testemunho. Quem estava dando o testemunho de Jó? Deus. Mas eu pergunto, Satanás aceitou o testemunho de Deus? Então vocês vejam, Deus deu testemunho, que era simplesmente para Satanás se calar. Era para Satanás se calar. Mas para Satanás não foi o suficiente. Ele ainda lutou com Deus, tentando desmoralizar a Deus. Agora eu pergunto, e quem não tem bom testemunho? Como fica? Uma boa pergunta, né, igreja? Eu me prendo muito, pastor, porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, né, tentando tragar a quem ele pode, né? Então eu acredito assim que Satanás, ele naquele momento, ele, como o senhor disse, ele falou para Deus, ele vai pecar contra você. É o que o texto diz aqui. Toca nos bens dele e você vai ver se ele não blasfema. E ainda Satanás é muito atrevido. Você pode ler lá na Bíblia, pode abrir no primeiro livro de Jó, e diz assim: estende a tua mão. Foi covarde. Ele mandou Deus estender a mão sobre a vida de Jó. Mas você continuando lendo, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Na tua mão. Eu só vou permitir, porque eu conheço Jó. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis na terra. Eu conheço a fidelidade dele. Eu sei que ele não vai pecar contra mim. E Satanás sai. E como foi anunciado aqui a leitura, vê o primeiro anúncio, o primeiro ataque. Um assalto. Ali vão-se embora os bois e as jumentas. Aí demorou um ano, né, para vir outro ataque. Não foi simultâneo. Aquele nem acabou de dar a notícia, já veio a outra. Foram 4 notícias simultâneas. Pequenas, né? Aí vem o segundo e diz: olha, desceu fogo do céu, consumiu as ovelhas, os teus criados. Aquele nem estava acabando de falar, já veio o outro. Olha, veio 3 bandos dos saduceus lá e tomaram todos os camelos e mataram os teus servos a fio de espada. Com tudo isso, aquele homem que tinha uma estrutura econômica bem estruturada, que empregava muita gente, como diz aqui, ele era um empreendedor, cai tudo por terra. Mas tinha um quarto ataque, e esse era crucial. Era sobre a família de Jó. Lendo a Bíblia, nós vemos que Jó era um verdadeiro sacerdote da sua família.
Ele era um verdadeiro sacerdote. Tanto é que o texto diz que, terminados os dias de festa de cada um, ele ia e oferecia holocaustos, porque os filhos de Deus tinham pecado. Se porventura algum deles tivessem blasfemado contra Deus, e diz que de madrugada ele levantava e orava. Aleluia! Um verdadeiro sacerdote na sua família. Era o bem maior que ele tinha muita terra, muito gado, muitas coisas, bens materiais, mas era o bem maior para Jó, ainda era a sua família. A Bíblia diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E Jó, com todo aquele cuidado que ele tinha com a família, de orar, de oferecer sacrifício, de pedir perdão em nome dos filhos, né? Todo aquele cuidado. Na verdade, Deus foi lá e dizimou a família dele. dizimou. É engraçado isso, né? É duro para entender essas coisas. É engraçado. Precisa ter muita fé. Porque Muita Deus fé. foi lá e permitiu dizimar a família dele. E aí a gente fala, a minha família, em tese, porque na verdade a nossa família não é nossa família. Ela, na verdade, é de Deus. De Deus. Por isso que diz o salmista que do Senhor é a terra, a sua plenitude, e os que habitam nela. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Mas que nem eu estava dizendo, né? Um verdadeiro sacerdote que cuidava, quer dizer, aquilo denota que ele tinha um amor muito grande pela sua família. E o que Satanás falou? Agora ele peca. Né? Agora ele peca. E o texto diz que veio um vento da banda do deserto e assoprou sobre a casa onde eles estavam reunidos, no seu filho primogênito, e ali abateram e todos foram mortos. Filho é pedaço da gente. Nossa esposa, a esposa, o esposo, é o que se encontrou e, olhando um para o outro, né, tomaram uma decisão de ter uma vida junto. Mas filho é algo que sai das nossas entranhas. Ele é parte nossa. Quando se perde, aquilo dói. Quando perde um filho, dói muito. Temos exemplos aqui. Muitos já perderam filhos. Agora vocês imaginem perder 10 de uma vez só. Qual não foi o tamanho da tragédia que se abateu sobre Jó no âmbito familiar? Né? E hoje também, ventos dessa natureza, não como aquele vento que veio lá da banda do deserto, né? Mas muitos ventos se abatem sobre nossas famílias. Pais se separando, filhos perdidos nas drogas. Isso eu estou falando não do mundo, estou falando aqui dentro do meio da igreja que vai morar no céu. Satanás continua mandando ventos dessa natureza sobre nossas vidas. Vamos, pais, mães, vamos ser verdadeiros sacerdotes dentro do nosso lar. Ensinar os nossos filhos, a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Ensinar não é apenas falar, mas é ter o cuidado. Você tem que saber onde teu filho anda, o que ele está fazendo, com quem que ele está andando, quais são as atitudes que ele está tomando. Pai e mãe é para isso. É para cuidar, é para zelar. Porque o inimigo não dorme. Ele está apenas esperando uma brecha em que ele possa atacar e destruir a nossa família. E Jó, por permissão de Deus, não porque ele não teve cuidado, mas por permissão de Deus, ele foi
acometido dessa grande tragédia. Quer dizer, acabou-se aquele homem que era um empresário, acabou a família que era a esperança dele de dar continuidade àquilo que ele lutou e conquistou. Agora, o que restaria para aquele homem? Qual é a resposta que você poderia dar? Vamos ver o que aconteceu? Abre a sua lição aí no texto bíblico em classe. Quando ele recebe a notícia, aí diz assim o verso 20: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Aleluia. Ele não criticou, ele não maldizeu, ele não atribuiu culpa a Deus, ele não. Aleluia. Apenas ele se curvou diante do Todo-Poderoso. E ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E diz que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu falta, não atribuiu a Deus falta alguma. Ele se comportou na posição de um verdadeiro servo de Deus. Alguém que tem uma fé inabalável. Alguém que confia num Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Essa era a confiança que Jó tinha. Mediante aquela tribulação, mediante todos aqueles problemas, mas ele continuou de pé, no seu propósito de adorar a Deus. Mas Satanás se contentou com isso? A Bíblia diz que, como diz o pastor, ele estava dando uma voltinha por lá. E você pode acompanhar aí na sua Bíblia, aí, ó, quando ele tem um outro encontro com Deus. E Deus faz a mesma pergunta para ele novamente. Deus faz a mesma pergunta. De onde você vem, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Observasse lá o meu servo Jó, homem reto, sincero, temente a Deus e desvia-se do mal. Não é assim que diz o texto aqui, ó, verso 2. Do 3 em diante. Homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Só que daí Deus acrescenta mais alguma coisa em relação à primeira conversa que ele teve com Satanás. E diz assim, ó: e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Você não disse lá atrás, Satanás, que se eu permitisse que você tocasse nos seus bens, ele ia blasfemar contra mim? Ele retém a sua sinceridade. É assim que nós devemos ser. Vem a luta, vem a dificuldade, mas vamos manter a nossa sinceridade com Deus. Vamos continuar adorando Ele, rendendo Ele a todo louvor, toda a glória, porque a nossa vida está nas mãos dEle. Como disse bem o pastor, nós não temos nada. E Jó relata: nu eu nasci, saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Daqui eu não levo nada, para que eu vou ficar reclamando? Mas Satanás, ele não se contentou. Pode continuar acompanhando o texto aí, que diz assim: ainda retém a sua sinceridade, havendo tu me citado, Mas ele diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele. Vamos tocar na vida dele. Porque no texto diz, você mexe em tudo que ele tem, só que em Jó você não toca. Agora aqui ele já vai mais profundo.
pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão. Tornou a dizer: toca você com a mão, toca na vida dele, e toca nos seus ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Satanás, você vai tocar na saúde dele, mas a vida de Jó está na minha mão. Eu estou no controle de tudo. E aí é onde que Jó pega e ataca, Satanás pega e ataca Jó com aquela chaga terrível, a qual nós descrevemos no início, na introdução desta lição. Saúde física destruída. Saúde física destruída. Atacou a saúde mental também, porque ele, pensa bem, uma pessoa que tinha uma posição daquela, um homem ativo, e de repente ele se vê numa situação daquela. Será, irmã Cristina, que não mexeu com a cabeça dele? Mas não mexeu a ponto de ele deixar de adorar a Deus. Ele suportou tudo ele suportou. Isso eu não quero dizer aqui, já estudamos lições passadas, que Jó não era um homem sem pecado. Não vamos assim, porque só existe um que não tem pecado, e que esteve nesse mundo, que é Jesus Cristo. Mas nós estamos falando aqui da fidelidade dele, o tudo que ele passou, toda a angústia, e ele se manteve firme, ele se manteve ali naquela posição diante de Deus, né? Uma forma, né, gloriosa. Saúde destruída, família destruída, bens destruídos, tudo tinha ido de água abaixo. Será que faltava motivos para Jó entrar em desespero? Faltava, pastor Cícero? Motivos? Não. Ele tinha coisa de sobra para entrar em desespero e sair arrancando e gritando. Não é assim com nós? Às vezes dói o pé, mas que dor no meu pé, e reclama. Porque hoje é a cabeça, porque amanhã é as costas. E reclamamos. Eu falo de mim mesmo, não estou falando de vocês não. Isso é um fracasso nosso. Reclamar. Mas Jó, ele se manteve numa posição de um verdadeiro servo de Deus, de alguém que tem uma esperança, né? De uma confiança num Deus que tudo pode. Nós vamos estudar para frente, aí são lições maravilhosas, até chegar na restauração de Jó. Ele confiava que um dia aquele cativeiro dele ia mudar, que ele não podia blasfemar contra Deus, era o Deus da salvação dele. Eu não sei, pastor, com quem que ele tinha aprendido, mas ele já, antes de lei, antes de tudo, ele já oferecia aquele sacrifício, quer dizer, parece que era algo próprio dele, ou sei se ele recebeu aquela revelação de Deus, antes mesmo de ter a lei, antes mesmo de Abraão, tudo, ele já tinha aquela preocupação de manter aquela comunhão com Deus. E não foi nada do que aconteceu com ele que ele perdeu essa comunhão, que ele deixou de adorar a Deus. Com tudo isso, o diabo saiu derrotado.
Porque ele atacou os bens materiais, Jó não blasfemou contra Deus. Atacou a sua família, Jó não blasfemou contra Deus. Depois vem e ataca a saúde dele, onde ele perde os amigos, como nós já falamos, perde o convívio social. Pare e pense, irmãos. Vamos se colocar no lugar de Jó. Mas aí ainda tem a última cantada de Satanás. A Bíblia não fala, mas eu faço uma análise sobre isso, né? Ele vem e agora usa a esposa. Ele usa a esposa. O que ela falou? Quando ele se lançou em cinzas, aqui o comentário diz que aquele ato dele se lançar nas cinzas e se raspar com o caco de telha, era um costume. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. Ele ia para o monte de cinzas, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina. Essa prática aí era uma prática do povo antigo que eles tinham. Mas qual foi a palavra de consolo, de conforto que a mulher de Jó traz para ele? Não, meu esposo, você tem que continuar firme. Você tem que continuar assim mesmo. Tudo vai passar. Tudo vai mudar. Cuidado com os conselhos que nós recebemos. Vamos tomar cuidado com os conselhos que nós recebemos. Tem conselhos que é para nos jogar dentro do buraco. É para nos tirar da presença de Deus. E Deus não vai usar alguém estranho, não. Pode usar alguém que está bem pertinho de você, como foi o caso de Jó. Usa a mulher dele. Até quando você vai reter essa tua sinceridade? Olha, que coisa difícil. Em vez de ela chegar e dar uma palavra de conforto, vendo o marido naquela situação, derrotado em todos os segmentos da vida. Não, ela pergunta, ela faz uma pergunta capciosa. O inimigo usou ela. Até quando você vai reter? Você não está vendo que nós já perdemos tudo? Você não está vendo que nem nossos filhos estão mais aqui conosco? Até quando você vai reter essa sinceridade? Meu irmão, minha irmã, na luta, na dificuldade, até quando vamos reter a nossa sinceridade diante de Deus? Aleluia. Amaldiçoa esse Deus e morra. Ela não disse amaldiçoa esse teu Deus, mas ela disse amaldiçoa Deus e morra. Por quê? Porque lá no passado, quando estava tudo bom, na riqueza, no conforto, filhos maravilhosos, aí Deus era Deus para ela. Mas quando entra a dificuldade, quando vem o problema, quando nos atinge de uma maneira tão rígida, aí blasfema contra ele. Para que você vai ficar seguindo esse Deus? Você não está vendo a situação que ele deixou nós? Olha que lugar que ele permitiu que nós chegássemos. Amaldiçoa ele e morre. É uma sentença dramática. Para de reter essa sua fidelidade. Amaldiçoa ele e morre ainda. 3 conselhos maravilhosos de uma esposa para o seu marido.
Ela, pelo jeito, amava muito Jó. Mas Jó, na sua fidelidade com Deus, aleluia, na sua fidelidade com Deus, sabendo em quem ele tinha crido, ele vira para ela e fala assim, como fala qualquer doida, assim falas tu. O doido sabe o que fala? Sabe? E ela se tornou uma doida. Mas se tornou uma doida, sabe por quê? Porque perdeu toda aquela mordomia que ela tinha. Perdeu tudo. Ela ficou doida. Cuidado para não ficarmos doidos quando os problemas nos atacam e sairmos da presença de Deus. Aleluia. Assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Quer dizer que estamos aqui só para receber o bem? Quando Deus nos coloca à prova, é porque Ele quer o aperfeiçoamento nosso. No caso de Jó, Deus queria mostrar para Satanás que ele era um servo fiel. Abraão, vamos abrir aqui uma aspas aqui, um parênteses para trazer a passagem de Abraão. Abraão ia ser pai de uma grande nação. Ele teve que passar por uma prova de fogo para provar a sua fidelidade com Deus. Quando Deus pede que ele ofereça Isaque, o seu único filho, em sacrifício. E nessa passagem eu creio que o ponto mais cruciante é quando ele vai já com o menino chegando para oferecer o sacrifício, e que Isaque fala: pai, aqui tem a lenha, aqui tem o fogo, mas aonde está o cordeiro? Aí é que vai fazer a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. São pontos chaves na nossa vida, é que faz a diferença. Abraão não entrou em desespero, mas ele vira para o seu filho: meu filho, aleluia, glória a Deus, Deus para si proverá. Abraão tinha que passar por aquele teste de fogo ali, por aquela prova. A igreja está sendo provada. A igreja está sendo provada. A igreja que vai morar no céu, ela tem que passar provas. Ela tem que passar para ela se aperfeiçoar. Se você não está tendo provas, cuidado. Se o inimigo não está te atacando, cuidado. São dentro das lutas, das dificuldades, aleluia. Eu posso dizer isso como experiência própria, já tenho falado várias vezes aqui. Nós temos que viver por fé e não por vista. Nós temos que ter aquela confiança que as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas aqueles que são fiéis, eles permanecem. A igreja passa pelo aperfeiçoamento, porque um dia, a palavra de Deus tem um hino que diz: no céu não entra pecado, tristeza, angústia, nem dor. Só entra coração quebrantado, coração cheio de amor. É essa igreja que vai. Então, quando Deus nos dá a prova, Ele dá para o aperfeiçoamento espiritual de cada um de nós. Deus provou para Satanás que Jó era um servo fiel. Deus provou para a geração daquela época que Abraão temia ele, a ponto de não negar o seu filho. Mas a Bíblia diz aqui que mesmo com esse conselho maravilhoso que a sua esposa deu para ele, né? Aí ele traz, não maltratou ela, só mostrou para ela a situação que ela se encontrava diante de Deus.
E diz assim: e em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Ele não abriu a sua boca para blasfemar contra Deus. Vamos tomar cuidado. Só estou indo lá para nós, Luciano. Vamos tomar cuidado com as palavras que nós proferimos. Elas podem trazer prejuízos enormes para a nossa vida, para a nossa família, para a igreja. A língua é um órgão pequeno, mas ela pode incendiar o mundo. Diga apenas que a tormenta vai passar. Ela pode incendiar o mundo. Mas Jó, ele soube se comportar. Ele soube se manter na sua posição. Nenhuma palavra torpe saiu da sua boca. Nu eu nasci, do ventre da minha mãe, nu eu tornarei. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nessa lição vimos, aqui é a conclusão, pega a sua lição, acompanha aí. Nessa lição nós vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, na família e na saúde. Somente um homem com uma fé, aleluia, inabalável, mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Mediante uma catástrofe dessa, só quem tem uma fé abalizada em Deus, que passou pelo processo do novo nascimento, que assumiu um compromisso real de obedecer a palavra. Aleluia. Não se corrompe, não. Somente quem age dessa forma pode suportar. Pode vir o que vier, mas ele vai estar firme. A casa dele está edificada sobre a rocha. Pode bater o vento, pode bater a chuva, mas ela não vai ruir, porque ela estava edificada sobre a rocha que é Cristo. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de tantas calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu-se de pé diante da provação. Quer ser um vencedor? Mantenha uma fé inabalável em Deus. Quer ter a sua morada no céu garantia? Siga o exemplo de Jó. Vem as lutas, vem as dificuldades, venha o que vier, mas diga: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará com juízo, e então a recompensa do justo será entregue. Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei o quê? A fé. É a fé que nos vai conduzir até a presença de Deus. Não perca esta fé, a qual foi dada por Deus quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Aceite o bem e aceite o mal, mas louve o Senhor. Pastor Anias, eu agradeço a oportunidade. Pastor Luciano, que Deus venha abençoar. Você, meu amigo, que está em casa, talvez pela primeira vez você tenha participado de uma escola bíblica dominical, mas que essa palavra possa ter falado de uma forma muito especial na sua vida. E procure em Deus
essa fé para a sua vitória. Você, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe. Quero mandar um abraço para minha esposa Terezinha, que está ali participando juntamente com a igreja aqui presente. Que Deus venha abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, por esse ensino tão maravilhoso na manhã desse dia. Eu estava olhando aqui a síntese do tópico 2. Jó perdeu 10 filhos em um só dia, e a sua esposa instou-lhe a abandonar a fé em Deus. É uma das tragédias que a Bíblia nos traz ao nosso conhecimento, e olhando para isso daqui, nós podemos avaliar nossa fé em Deus como está. Como disse o pastor Daniel, às vezes nós reclamamos com tantas coisas pequenas, mas quando nós olhamos para a vida de Jó e aquilo que ele passou, nos traz aqui um exemplo de fé, um exemplo de sinceridade diante de um Deus tão maravilhoso. A coisa mais preciosa para Jó, como para nós, são os nossos filhos, e ele veio perder os 10 em uma só vez, perder os seus filhos. Aí vem a pergunta: será que Jó merecia tantas coisas ruins? E às vezes, irmãos, acontece na nossa vida e nós não sabemos o que é que está acontecendo conosco, se Deus está provando a nossa fé naquilo que nós estamos passando. Portanto, essa lição nesta manhã nos trouxe aqui um conhecimento maior, que às vezes nós olhamos para o livro de Jó, mas nós não paramos um pouquinho para meditar as coisas ou os acontecimentos que assim foi na vida deste homem. Posso dizer que foi uma guerra, né? Uma guerra para Jó. Mas diante de tudo isto que aconteceu, com certeza, Jó tinha sua mente voltada para Deus, como Deus próprio firmou o nome de Jó diante do inimigo. Observaste ele? Íntegro. Isto prova-nos que nós precisamos também, como Jó, viver a nossa vida. Meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa aula nesta manhã. Eu gostaria que o nosso pastor fizesse a conclusão e dando também os avisos, e com certeza tem ainda coisas boas para nós. Paz do Senhor, meus irmãos, a todos os queridos irmãos e amigos que estão também participando na internet, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Louvamos a Deus por, nesta manhã, poder estar reunidos presencialmente aqui, né? E meditando na palavra de Deus e aprendendo dela, né? E o assunto hoje é um assunto importantíssimo, a quarta lição, que fala sobre o drama de Jó, a dificuldade que Jó passou, né? E é tão interessante nós analisarmos sobre a vida de Jó, até porque a maioria absoluta dos personagens bíblicos,
eu já falei isso, mas vou repetir, são judeus. E Jó não era judeu. Jó era um gentio, né? Ele não era judeu. Até o pastor Daniel abordou um assunto interessante, onde ele aprendeu a oferecer sacrifício pela família. Jó, pelo que todos os ensinadores, a maioria absoluta dos ensinadores dizem, ele viveu na época mais ou menos de Abraão, Jacó, foi por aquela época. Quero crer que ele tinha informações de como esses homens serviam a Deus. Então, por certo, ele não criou um sistema, ele aprendeu. Até porque entre os gentios, ele não ia aprender isso nunca, né? Os gentios era uma vida de devassidão, de idolatria, né? E ele aprendeu uma das coisas fundamentais, oferecer sacrifício pela família. Há um outro detalhe que eu acho muito interessante na vida de Jó e a conduta dele em relação à sua própria família, é que os seus filhos faziam banquetes, faziam festas, e as festas duravam dias, né? Mas eles eram unidos. Quando a festa era na casa do José, todos iam para a casa do José. Quando era na casa do João, todos iam para a casa do João. Isso é uma situação hipotética que eu estou citando. Porém, nós não vemos na Bíblia que Jó participava das festas dos filhos. Vocês perceberam isso? Não diz na Bíblia. Quer dizer, isso aqui é uma situação bem assim interessante, né? E eu creio que a prova de que ele não participava das festas é que ele fazia sacrifício, orava e dizia: porventura pecaram os meus filhos? Se ele tivesse presente, ele sabia se tinham pecado ou não. Correto? Se ele estivesse presente, sabia: meu filho, você está fazendo coisa errada. E é um exemplo para nós, aqui para nós, porque eu percebo pais crentes, temente a Deus, que eles não promovem certas coisas, mas certas coisas ruins que seus filhos promovem, eles estão lá no meio, participando e aprovando. Os senhores estão me entendendo, irmãos? Por quê? O fato de eu ser crente não quer dizer que meus filhos sejam crentes. Não quer dizer. É muito simples, irmão. Vocês querem ver uma coisa simplesinha? Veja o casamento da moçada crente de hoje. Você chega lá, é uma porcariada tão grande, irmãos. É um mundanismo tão grande. Eu não sei onde a maioria de tantos crentes acha tanta coisa ruim para trazer no dia do casamento. É músicas mundanas, tem nada a ver. Músicas mundanas, roupas mundanas, apetrechos mundanos. Eu me lembro de uma vez, eu fui no aniversário de casamento de um casal que eu amo muito, e eu cheguei, eu falei: meu Deus, mas a irmã estava com tudo, e mais um pouco. Eu falei: engraçado, rapaz, será que tem um dia que a gente pode não ser crente? Ou será que tem um dia que a gente pode aprovar os familiares que agem como não sendo crentes e tementes a Deus? Nossa fé, irmãos, não é relativa. A nossa fé não é relativa. A nossa fé, ela é absoluta. Ou servimos ou não servimos. Mas vamos relativizando. Isso aí, não, tal. Então, Jó, pelo que eu entendo aqui, ele não participava. Ele não participava. Não, deixa eles lá, tal, tá bom, só que eu vou orar, né?
E Jó ensina uma coisa: você quer ter uma família abençoada? Aprenda a levantar cedo e orar por eles e oferecer sacrifício a Deus. Você vai ter uma família abençoada. Muito bem. Sim. Dele. E o outro detalhe, por exemplo, da esposa, às vezes, por exemplo, qual a moça que não quer casar com um homem rico? Se tem na igreja um rapaz crente, temente a Deus e rico, qual a moça que não quer casar? Qualquer moça quer, e eu não condeno ninguém não, irmão. Só que é o seguinte, você está mesmo preparado para enfrentar os problemas que ele poderá enfrentar? Você tem mesmo estrutura? Eu sou de uma geração em que as moças, elas queriam casar com um rapaz que tinha chamada de Deus. A minha geração era assim. 90% das moças, elas queriam casar com rapazes que tinham chamada de Deus. Hoje eu não sei, hoje tem umas que já diz cruz credo, que é nada. Ixi, misericórdia, eu casei com ele for obreiro, eu sou capaz de largar dele. Eu estou falando porque eu já vi isso, viu, irmão? Não estou falando aqui hipoteticamente, não. Eu já vi moça chegar e falar assim para mim, Deus me guarde de eu casar com um obreiro. Mas na minha época, as moças queriam. Só que é o seguinte, você tem estrutura para suportar o que um obreiro vai passar? Porque você vai fazer parte da vida dele. E me parece que a esposa de Jó não estava tão estruturada assim. Tanto é que ela dá um conselho dos piores do mundo, né? Amaldiçoar a Deus, não reter a fidelidade, amaldiçoar a Deus e morrer. Mas morrer, todo mundo vai morrer, claro. Mais cedo ou mais tarde. Se eu não morri até agora, daqui para frente a probabilidade maior é de que eu vá morrer. Mas então por que ela falou aquilo? Por quê, irmão? Ela não está falando de espera a morte passivamente, mas se suicida. Pensa você. E é isso que o diabo nos últimos dias tem, irmãos, convencido crentes a se suicidar. Quando vir na tua mente essa história, essa retórica do suicídio, você repreenda, porque é o diabo que está tentando tomar a tua mente. Isso não vem de Deus. E é por isso que muitos obreiros e quiçá pastores têm se suicidado. É a voz do diabo. De Deus não vem. De Deus não vem. Mas Jó estava afirmado e disse, ó mulher, eu nunca te disse isso, mas eu estou equiparando você a qualquer doida. Só uma doida pode fazer isso. E a compreensão de Jó, a teologia vivida por Jó, porque uma coisa é a teologia pregada, outra coisa é a teologia vivida, certo? A teologia vivida por Jó é: Deus abençoa com bens, mas Deus pode usar o mal contra os seus, não contra. Deus, quando permite, Ele está trabalhando você para melhor da sua vida. Amém? Meus queridos, deixa eu dar uma palavra rápida aqui sobre a nossa escola dominical. Como nós estamos nesses dias de incertezas, então nós pegamos as lições para esse último trimestre, mas só pegamos as lições para os adultos. As lições, por exemplo, para as crianças, nas suas faixas, várias faixas etárias, para os adolescentes e jovens, elas estão disponíveis na internet. Então, tendo o culto presencial, os irmãos professores poderão entrar na internet. Se alguém tiver alguma dificuldade, procure o pastor Luciano, ele vai orientar. Nós vamos também assessorar para fazer
o que for possível para nós encerrarmos esse último trimestre, tá certo? Então, na próxima semana, poderão as classes funcionar de crianças, de jovens, de adolescentes, elas poderão, certo? Até porque a escola dominical, ela visa, irmão, ela tem uma visão ampla ou total para toda a igreja, em suas faixas etárias. Então, nós só trouxemos essas lições, e até poucas lições, porque o trimestre passado, para que os irmãos entendam, mesmo aqueles irmãos que pegaram lição, a maioria deles não pagaram. Não pagaram a lição. A igreja teve que desembolsar. Aqui, o nosso total chega perto, acho que uns R$2.000 de lições. E a igreja teve que pagar praticamente tudo. A igreja teve que pagar praticamente tudo. Então, neste trimestre, nós fomos um pouco cautelosos. Então, só trouxemos um pouco de lições para os adultos, né? Quero crer que deve ter ainda algumas, né? Está com a irmã Cleide, né? Ela não está hoje, mas à noite ela deverá estar presente. Se alguém quiser, procure a Cleide, que eu acredito que ainda deve ter algumas lições, né? Ah, está lá, né? Está ali com a irmã Edna, né? Então, se alguém quiser, pegue a lição ali do adulto para você estudar e acompanhar. E assim nós vamos encerrar esse trimestre desta forma. Não teremos toda aquela formalidade, porque é um ano atípico, um trimestre totalmente atípico. Mas nós vamos lutando do jeito que nós podemos. Amém? Logo mais às 19 horas teremos o nosso grande culto de louvor a Deus, né? E estaremos todos juntos aqui, adorando o nome do Senhor presencialmente. E eu tenho certeza que o Senhor reserva uma bênção especial para cada um de nós. E a bênção grande é o privilégio de ser adorador. Essa é a maior de todas. Amém? Vamos em pé, orarmos a Deus, agradecidos por mais esta oportunidade que o Senhor nos tem dado. Peço as orações da igreja por todos os nossos irmãos que estão enfermos. São vários irmãos que estão enfermos, né? Inclusive o irmão Mazali. Vamos orar por ele, né? É um momento difícil para ele, porque ele já está sozinho, viúvo, e agora ele ainda tem que cumprir uma quarentena, porque o caso dele é sério. Então vamos acompanhá-lo com as nossas orações. Alguém mais precisa de oração? Amado Senhor, queremos te agradecer e te louvar, bendizer e te adorar, porque tu és bom e a tua bondade dura para sempre. Agora, Senhor, despede em paz a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, dando um dia de paz e bênção. Queira, Senhor, nos ajudar para que logo mais à noite estejamos aqui, todos reunidos, em torno do nome de Jesus e adorando o teu nome. Por Cristo Jesus te agradecemos e te louvamos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. E todos digam amém. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda, porque ele já perdeu. Agora é a sua vez
de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó